tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Amados irmãos e queridos ouvintes, aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Hoje são dia 22 de janeiro de 2022. E hoje eu vou gravar o estudo de número 61, ou 61º estudo, todo na epístola de 2 Pedro, no Novo Testamento. São 11 perguntas com 11 respostas. Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão, o 246, que tem como título, Vem Agora. Venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Crendo nele, ficai salvo, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Crendo nele, ficai salvo, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Deus não quer que tu te percas, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Cristo pode sim salvar-te, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. O Senhor não te rejeita, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. E para a meditação dos amados irmãos e dos queridos ouvintes, eu vou deixar todo o Salmo 121, que nos diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Este foi todo o Salmo 121, do versículo 1 ao versículo 8, que o nosso Deus nos abençoe. Agora, amados irmãos, queridos ouvintes, vamos dar início ao estudo número 61, ou 61º estudo, todo na epístola de 2 Pedro, no Novo Testamento. São 11 perguntas com 11 respostas. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo na epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Resposta, letra A. Está escrito na epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12. Letra B, no capítulo 1 e o versículo 15. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 10. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o primeiro. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu
corretamente. Está escrito no capítulo 2 e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21. Letra B, no capítulo 1 e o versículo de número 13. Letra C, no capítulo 2 e o versículo de número 4. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o de número 4. Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela alva apareça em nossos corações. Resposta. Está escrito na letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12. Letra B, no capítulo 1 e o versículo 19. Letra C, no capítulo 1 e o versículo 18. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo é o de número 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, no capítulo 1 e o versículo é o de número 19, respondeu corretamente. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que está escrito assim, ou que nos diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado? Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Letra B, no capítulo 1 e o versículo de número 11. Letra C, no capítulo 1 e o versículo número 5. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo de número 9. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo é o de número 14. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo número 2. Letra B, no capítulo 1 e o versículo é o de número 12. Letra C, no capítulo 1 e o versículo é o de número 13. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o de número 3. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios? Resposta, letra A.
está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 9. Letra B, no capítulo 2 e o versículo de número 10. Letra C, no capítulo 2 e o versículo é o de número 5. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu letra C, no capítulo 2 e o versículo é de número 5, respondeu corretamente. Esta foi a sexta pergunta. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: visto como o Senhor divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Letra B, no capítulo 1 e o versículo de número 3. Letra C, no capítulo 2 e o versículo número 15. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 17. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro, na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo é o de número 3. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: portanto, irmãos, procurais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo é o de número 10. Letra B, no capítulo 1 e o versículo de número 12. Letra C, no capítulo 1 e o versículo número 15. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo é o de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo é de número 10, respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 20. Letra B, no capítulo 2 e o versículo é o de número 14. Letra C, no capítulo 3 e o versículo é de número 6. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo é o de número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1, e o versículo é o de número 21. Décima pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os seus elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 7. Letra B. No capítulo 3 e o versículo é o de número 16. Letra C. No capítulo 3 e o versículo é o de número 10. Ou letra D. No capítulo 3 e o versículo é o de número 9. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no capítulo 3 e o versículo é o de número 10. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. 11ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola de 2 Pedro, que nos diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória
assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Resposta, letra A, está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 14. Letra B, no capítulo 3 e o versículo de número 18. Letra C, no capítulo 3 e o versículo de número 8. Ou letra D, no capítulo 3 e o versículo de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, e o versículo é o de número 18. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o estudo de número 61, ou 61º estudo bíblico, todo na segunda epístola de Pedro, no Novo Testamento. Desde já, agradeço mais uma vez a atenção de todos que me ouviram, tanto os crentes como os descrentes. Agradeço mais uma vez. E vocês que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como seu libertador e salvador, não perca tempo. O dia aceitável é hoje. A hora é agora. Dê um passo para Cristo, para morar com Ele por toda a eternidade. Deixe para a meditação de todos os que me escutaram, tanto crente como descrente, no Evangelho de João, como sempre, no capítulo 14, versículo 6, que nos diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados irmãos, esse foi o estudo de hoje, do irmão Zito. E eu espero que vocês gozem de muita saúde nesse momento tão difícil, nessa pandemia que estamos vivendo. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.